Quero com o meu testemunho afirmar que Jesus Cristo se agrada da nossa santificação, de tal maneira que o diabo fica incomodado e usa de astúcias e artifícios, para enganar pastores, obreiros e os crentes também para se desviarem das orações e da sã doutrina. Mas o que vou contar é fiel e verdadeiro, e aqui estou para testificar. Meu nome é Otávio Miranda Prado. Sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Ibitinga, estado de São Paulo. Eu fui dirigir um trabalho na cidade de Tabatinga, fui enviado ali para dirigir a obra de Deus. E começamos ali a pregar o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E vi uma dificuldade muito grande ali, e nós entramos em campanhas de oração e ensinamento da Palavra de Deus sobre a doutrina, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ficamos ali muitos dias, nessa campanha de oração e ensinamento da Palavra de Deus. Aí eu comecei a notar sobre a frequência dos irmãos. Começou a faltar muitos irmãos na igreja. Os irmãos quase não vinham mais porque não estavam aceitando, não estavam interessados sobre o ensinamento e nem nas orações, que nós estávamos em campanha. Aí quando eu comecei a ficar muito preocupado, fiquei preocupado com aquilo e comecei a orar a Deus, a falar com Deus. Por que os irmãos não estavam mais vindo na igreja? Apenas um pequeno grupo, um pequeno número de irmãos frequentava o trabalho e comecei a orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e constantemente orando a Deus nesse sentido. Aí aconteceu comigo algo que eu quero relatar aos irmãos, numa madrugada, quando eu fui orar a Deus. Estava orando numa madrugada, como era costume meu, orando ao Senhor. Orei ali alguns minutos ao nosso Deus. E logo em seguida, ao terminar a minha oração, eu retornei a deitar no meu leito, na minha cama. E, de repente, eu senti algo diferente no meu quarto. Uma escuridão muito diferente. Eu vi que não era algo diferente, que não era normal que estava ali. E de repente eu escutei um toque de um telefone na minha casa. Um toque no telefone dentro da minha sala. E aquele telefone chamava, insistia com o seu toque de chamada. Eu fiquei ali preocupado com aquilo porque eu não possuía telefone. Eu não tinha esse aparelho dentro de casa, nunca tive. E fiquei deitado ali, aquele som, aquele toque de chamada continuava. Minha esposa dormindo. E eu demorei um pouco e me levantei. Me levantei e fui observar o que estava acontecendo. Meio atônito, cheio de pasmo. E fiquei preocupado com aquela cena. E quando eu cheguei perto da porta da minha sala, eu olhei para a estante. Inacreditável, eu avistei um telefone. Eu olhei para aquele telefone e não consegui acreditar naquilo que estava vendo. Falei, mas é impossível esse aparelho na minha estante. Quem colocou aqui? Eu não tenho. E aquele telefone chamava por várias vezes. Eu parado na sala e aquele telefone sempre chamando, insistindo que eu fosse atender. Eu fiquei ali, todo atônito, e de repente não teve outra solução. Eu fui e atendi o telefone. Quando eu peguei aquele telefone, que eu coloquei em meu ouvido para atender, aquela voz nem esperou atender, ela disse, você é o anjo da igreja? Quando eu escutei aquela voz assim, me arrepiou tudo pasmado com aquela voz, uma voz muito bonita, bem declarar, um português muito bonito. Fiz aquela pergunta, você é o anjo da igreja? Aí como está escrito em Apocalipse, eu disse para ela, sim, sou eu. Aí eu precisava, aquela voz disse para mim, eu precisava muito falar com você. Precisava muito falar com você. Você anda falando sobre doutrinas, você está ensinando na sua igreja só doutrinas, e insistindo, esses irmãos aí, essas pessoas, só orar, viver oração, você não está vendo que os irmãos não estão nem vindo quase na igreja? Está uma frequência pouca, e você fica insistindo, você vai acabar com a igreja. Aquela voz dizia para mim no telefone, você vai acabar com a igreja. No fim, você vai ficar sozinho. Para com isso. Faz diferente. Você fazendo assim, você vai acabar com a igreja. Você vai ficar sozinho.
E eu escutando aquela voz, aquela palavra, e percebi que não era nada de Deus. E aquela voz continuando a falar, dizendo: você fica falando sobre corta-cabelo, sobre pintura, saia rachada, mini saia, você não tem problema. Deixa essas irmãs à vontade aí, essas moças, jovens, que viver mais livre. Agora você fica insistindo, os irmãos aí em oração, essas irmãs do ciclo de oração, já vive orando. Para com isso. Isso aí não vai resolver nada. Larga os irmãos mais à vontade, você vai ver como a igreja vai encher. Deixa os irmãos à vontade. E a igreja você vai ver que vai encher. E aquela conversa foi longe. A voz, falando comigo, falou muitas coisas. E eu disse: você me dá licença, posso falar umas 3 palavras para você? Ela disse: sim, pode. Eu disse com a voz bem alta, em 2 vezes. Falei bem alto: o sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. E quando eu terminei de falar aquela palavra, quando eu terminei de falar com toda a autoridade aquela palavra, aquele telefone se desligou. Eu ouvi o toque do telefone desligado, como caísse uma linha. E coloquei, olhei para o telefone novamente, atônito, porque aquela voz falou comigo, já tinha visto o telefone, aquela voz falando. Tornei a colocar o telefone no lugar e ali desapareceu. Eu atônito, apavorado ali, peguei, retornei devagar para o meu quarto. Quando eu estava entrando no meu quarto, a minha esposa estava acordada. E ela me disse: o que você está fazendo aí, acordada essa hora? Eu disse para ela: eu vim atender um telefone. O telefone aqui dentro de nossa casa, você está sonhando, isso é impossível. Que telefone é esse? É um telefone que tocou e eu vim atender. Ela me disse: não, isso aí não, você está sonhando. Aí onde que eu precisei explicar tudo para ela o que aconteceu. Aí nós oramos novamente, nós dobramos novamente os nossos joelhos e oramos a Deus, dando graça a nosso Deus, porque ali por aquilo ali nós vemos que nós estávamos fazendo o que era de agrado a Deus e desagradando a Satanás. E assim testifiquei na igreja, levei esse testemunho para essa igreja, para os conhecimentos de todos os irmãos. Aí o nosso trabalho, graças a Deus, foi uma bênção. Deus começou a abençoar maravilhosamente, batizar com o Espírito Santo e operar grandes maravilhas. E para concluir esse testemunho, quero deixar aos irmãos alguns versículos da palavra de Deus. No livro do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 3, está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme que a sã doutrina, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos, e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de engano. Apartai dos tais. Ainda na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 1. Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. E ao concluir essa palavra, desejo orar. Nosso Deus e nosso Pai, através da Tua palavra, dos ensinamentos das Tuas Escrituras Sagradas, pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo esteja conosco e ilumine todos os pregadores do Evangelho, que possam também, com espírito reto, um coração puro, ensinar a Tua palavra, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, dá-nos a Tua graça, pois é o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.